Estima-se que no Brasil, quase 75% das pessoas são adeptas dos videogames, os games, né? Seriam os gamers, né? É um mercado de bilhões. Eu tenho uma estimativa aqui que a indústria global de jogos faturou praticamente $200 bilhões em 2022. E no Brasil se estima um mercado aí de 12 bilhões de reais, mais ou menos. Tá? A gente tem um convidado que daqui a pouco vai confirmar se eu estou falando muita bobagem aqui ou não. Tá? Isso coloca o Brasil como país líder em receita na América Latina e o 13º no ranking mundial. Né? O perfil aí dos gamers, ele vem se transformando, vem evoluindo bastante, a gente vai falar um pouco sobre isso. Né? E você, Wagner, você sabia que você acha que os gamers são menores de idade? Não, a grande maioria não é mais. Tem mais mulher que homens, você sabe? É mesmo? Nossa. Sabe que se joga mais no celular, no smartphone, do que no console, Isso eu sabia. No aparelho, você sabia? Eu sabia. Mas geração X tá bombando nos games? Bombando, vou saber daqui a pouco. Eu achava que era molecada ainda. Pois é, também não sabia de um monte de coisa. Por isso que a gente trouxe o Guilherme aqui, o Guilherme Camargo da Silks. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele, né? Mas quem é o Guilherme? Deixa eu começar a fazer um resumo do que é o Guilherme. Boa. O Guilherme é o publicitário, formado no SPM, ele tem mais de 20 anos aí de experiência na área de tecnologia. Ele foi da Microsoft durante um tempão, da área de games, né? O gerente geral da divisão de games da Xbox, né? Para quem não conhece, games e tal, da Microsoft. Ele saiu da Microsoft em 2012 e virou o sócio CEO da agência Silks, que hoje é uma holding, né? Tem 4 empresas, que é a Silks, a Go Gamers, Ludus Pro e Diaspora Black. Que ele vai Universitário. Temos mais uma empresa. Beleza. Então tá cheio de empresa aí, daqui a pouco ele vai explicar melhor. Meu negócio tá crescendo tanto que ele só... Entre o almoço e aqui já criou outra empresa. Exatamente. Além disso, ele é professor de pós-graduação da SPM e coordenador da pesquisa Game Brasil. Guilherme, eu vou começar aqui, bem-vindo, tá? Obrigado. Bem-vindo. Obrigado. Vou começar aqui com uma pergunta. Eu sei que sua agência fez uma pesquisa, uma mega pesquisa no Brasil, que vocês fazem já há mais de 10 anos, né? E que você queria contar pra gente aqui, quem é o perfil do gamer? Qual é o perfil do gamer, melhor dizendo? Bom, o perfil do gamer... Não é mais criança, né? Não é mais criança. Tá bom. Uma coisa que a gente vem... A gente faz há 11 anos essa pesquisa. Tá. E ela vem meio que migrando muito, cada vez mais parecido com o modelo que a gente tem do IBGE, né? Ou seja, a distribuição socioeconômica que o Brasil tem em relação à população. Então, hoje as mulheres são maioria, a questão da distribuição de idade ela está cada vez mais bem equilibrada, o que mostra com que os games hoje, né, jogar jogos digitais deixou de ser alguma coisa, talvez da nossa geração, era voltada para crianças ou adolescentes mal criados, antissociais, que iam mal na escola, e hoje acaba permeando uma Eles envelheceram. Envelheceram. E hoje tem uma coisa que é muito interessante, que houve um momento que a indústria acabou apostando em jogos sociais, jogos casuais, para justamente sair daquele estigma que o videogame era melhor gráfico e tudo mais, né? Tá. Pensou-se num mercado para justamente abraçar pessoas que não tinham, talvez, tanto tempo para jogar e tivessem o interesse em ter uma micro alegria jogando algum tipo de entretenimento. Foi aí que as mulheres começaram a entrar cada vez mais massivo dentro desse mercado e os smartphones meio que colocaram uma pá de cal, no bom sentido, para fazer essa popularização do mercado de games, né, não só no Brasil, mas como no mundo. E virou outra pesquisa que até que as mulheres elas jogam mais no smartphone do que os homens, é isso mesmo? Perfeito. Tem um comportamento das mulheres que é mais... não que as mulheres não sejam hardcore gamers, mas a grande maioria se autodeclara que gosta de jogar videogames, mas ela não é a principal atividade de entretenimento. Né? Então, e aí a gente acaba fazendo esse cruzamento e mostra com que o smartphone é a principal plataforma que as mulheres acabam interagindo. Quando você pega o homem tem um comportamento um pouco mais hardcore quando você pega as plataformas mais tradicionais, como o computador e o videogame, né, tradicional. Então, tem uma penetração maior no público masculino. Porque até te perguntar, com o smartphone, o console deve ter perdido bastante poder, né? Hoje ele está muito mais pulverizado através do smartphone, acredito. Eu diria que o smartphone é a porta de entrada para o mundo dos games, né? Você começa e depois você vai para o console. Você pode... O brasileiro tem um perfil depois, eu jogo os dois, né? Os dois. O brasileiro é um pouco multiplataforma, então, geralmente quem joga em console ou em PC acaba jogando... talvez a plataforma preferida seja o console ou o PC, mas o smartphone acaba suprindo alguma das demandas. E o que a gente vê é que o smartphone,
ninguém compra um smartphone para jogar apenas, né? A gente até faz essa pergunta na pesquisa, é menos de 1% das pessoas. Você compra um videogame para jogar, um computador para jogar. Mas o smartphone, ele é a porta de entrada, porque mesmo você não comprando para jogar, você tem um leque de jogos gratuitos, né, que você pode ou não, né, ter esse momento de interesse por jogar jogos. E tem algum dado porque tem muitos jogos que você baixa gratuito, depois você tem que pagar para continuar, né? Farmville da vida e etc. Aí, Candy Crush, que acaba virando febre. Tem algum... Eu tento me controlar, mas não tem jeito, eu gasto um pouquinho. Você quer passar de fase? Compra não sei o quê. Tem alguma... Tem. O brasileiro ele tinha menos aptidão para comprar, mesmo que microtransação dentro desses jogos mobile, né? Esses jogos mais voltados para smartphone, que a gente chama de modelo freemium, que é um modelo gratuito, né? Eu mostro para você o jogo e eu posso atrelar as vendas em relação à fase, a relação à vida e outras coisas do gênero. Mas a gente vê que cada vez mais existe esse consumo. A pandemia, ela foi talvez ela alavancou os games, até porque não existia outra forma de entretenimento que não talvez o digital, onde os games acabaram atraindo muito dessa receita, porque as pessoas estavam mais em casa, e talvez, né, a sua disponibilidade em comprar, e é um pouco do que o Edu estava falando, né? Às vezes você começa, eu não vou comprar nada, mas se o jogo tiver uma relação pessoal com você, te desafiar, por que não? Né? Comprar e você acaba entrando um pouco nesse hall do mundo dos negócios, porque uma desenvolvedora, obviamente, ninguém está fazendo caridade, está todo mundo pensando, claro, em negócio. Então, como eu tenho uma base muito grande de smartphones, eu posso me dar ao luxo de dar muitos trials para todo mundo. Sim. E eu sei que, de repente, 10, 15% daquelas pessoas vão se atrair, vão fazer algum tipo de microtransação dentro do meu negócio. Então, quando a gente fala de comportamento, existe alguma coisa como pessoas que começam a jogar, depois elas aumentam o tempo gasto jogando, ou as pessoas acabam... Tem muita gente que vai, experimenta 1, 2, 3 e depois vai embora? Tem as duas situações. Porque tem uma questão que é até um pouco desse preconceito em relação ao mundo dos games, que é quando você envelhece, eu parei de jogar porque eu fiquei mais velho, eu fiquei sério, jogar é coisa de criança. O que a gente vê até na pesquisa é que mesmo você estando mais velho, se você tiver aquele momento de entretenimento e os games fizerem parte da sua prioridade, você vai jogar, né? Mesmo que seja meia hora. Se você tem mais disponibilidade, você vai ser um pouco mais imersivo na sua experiência. E das plataformas, o smartphone, ele é quase o momento do café e do cigarro. Então, são momentos que você uma indulgência ali. Exatamente. E quando você vai para um videogame, console ou PC, requer mais tempo. Sim. Então, você acaba investindo 1 hora, 3 horas, né, do seu dia, da sua semana, para ter uma experiência um pouco mais então o game do celular é alguma coisa mais de 5, 10, 15 minutos? Na grande maioria, sim. Tem aquela fase que você está no transporte público. Eu brinco que às vezes a gente ia ao dentista, né? Você tinha aquelas revistas antigas, né? Hoje você tem o seu celular. Então você até reclama menos do tempo de espera. Ninguém mais lê revista, nem existe mais revista. São famosos momentos de microtédio. Mas, Guilherme, a Netflix também entrou nesse mercado de games, né? E é interessante que a plataforma de games dos joguinhos da Netflix só acessa pelo smartphone, né? É isso aí. E por que esse movimento, na sua opinião? Eu acho que assim, cada vez mais, acho que a indústria de entretenimento, ela está olhando o tempo que eu consigo, né, atrair meu consumidor. Se eu já tenho uma plataforma que já tem milhares de pessoas que estão no entretenimento de streaming, vídeo, por que não eu trazer talvez o game? Né? E tem uma coisa muito interessante que a Netflix acabou fazendo, se não me engano foi Black Mirror, foi um dos primeiros seriados que você podia escolher o final, né? Esse tipo de coisa. E o game como mídia, ele te permite o quê? Ser o personagem, escolher o seu final. Diferente de assistir uma série, que você fica meio apreensivo na visão do diretor, que ele escolheu o final, ele escolheu... O game você tem essa interação. Então, eu acho que não vai ser tão incomum, né, a gente ver esse movimento das grandes majors, né, de streaming, cada vez mais trazer o game para dentro das suas plataformas. Porque a tela já existe, seja dentro de casa, seja no nosso smartphone, e eles têm assinantes pra caramba. Então, por que não, né? No fundo, a definição de mercado mudou, né? É um mercado pela atenção
do consumidor, no fundo, né? Onde ele está gastando tempo, onde ele ou ela está investindo tempo. Eu não posso perder se eu estou perdendo em streaming no vídeo, eu vou jogar em videogame porque... É isso aí. E uma coisa que o Vlaco estava comentando, da parte de receita, os smartphones, eles representam mais de 50% da receita mundial do mercado de games. Caramba. Então, eu não vou falar que o console... Mais de 50%, você falou? Mais de 50%. Olha só. Né? Por isso que hoje a grande indústria, que no primeiro momento, smartphone, para quê? Né? São joguinhos. Long tail. Exatamente. Vamos trabalhar as franquias. Hoje, todo mundo já olha o universo de smartphone como uma plataforma, se não é prioritária, está dentro do portfólio de algum momento. Tá? E o que a gente vê especialmente em Brasil, a gente tem uma questão social muito presente, né? Hoje a nossa base da pirâmide é classe B e C. Sim. E o smartphone, ele democratizou um pouco o acesso aos games. No início da pesquisa, né, em 2012, até 2017, 2018, a gente via que console e o PC estavam muito presentes em classe A e B, assim como o smartphone, né? Chegava até classe C, até classe B, C+. E aí, eu acho que houve uma diminuição dos valores dos smartphones e hoje, talvez com R$800, você tem um smartphone que rode jogos competitivos como o Free Fire e, obviamente, boa parte da população tem acesso a poder comprar um smartphone porque ele vai usar para trabalhar, para se comunicar, rede social e tudo mais. Então, eu acho que acabou democratizando. Então, essa curva que a gente vê de IBGE e gamers, né, em termos de idade, classe social, tem muito a ver com a plataforma que democratizou essa... Eu não sei se você tem esse dado, uma vez me falaram que a gente tem, em média, no celular, 40 aplicativos, 40, 45, e desses a gente usa 7, que a gente usa sempre. Quando a gente fala em games, qual que é o comportamento? A pessoa acaba tendo aqueles 2, 3 que ela joga sempre, ou ela fica virando? Então a indústria precisa sempre ficar lançando coisa nova. Olha, a indústria, nem sei se é a indústria, mas hoje são lançados, vou falar um número aqui, foi o último número que eu vi, era quase 1.000 jogos por dia numa plataforma Google Play e Apple Store. É muita coisa. Antigamente a gente falava dos 15 minutos de fama, são seus 15 segundos de fama, né? Como que você consegue chamar atenção? Então é muito difícil hoje, se você não tiver talvez um plano de negócio, né? Eu falo que é melhor ter um jogo ruim com um bom plano de marketing para você pelo menos fazer essa sobrevivência, do que talvez um puta no jogo sem nada de investimento para você, né? Tem jogo que acaba, né, acaba viralizando por N motivos, mas a grande maioria acaba caindo nesse limbo. São poucas as empresas que tenham talvez um grande destaque de que, olha, essa publicadora, né, como gravadora, esse disco é bom porque é da gravadora X. Algumas publicadoras têm isso, mas tem muitos estúdios independentes criando jogos, esperando a sua mina de ouro, né, o seu momento certo, a sua forma de viralizar, porque hoje está cada vez mais difícil você quebrar essa bolha. Né? E o que a gente vê é que a grande indústria vê esses estúdios de menor porte começando a aparecer, aí vem essa questão de mercado. Eles acabam absorvendo e falam, vamos comprar esse estúdio, vamos comprar essa franquia. Acho que o que você fala estava falando me fez refletir aqui da Rovio, né, do Angry Birds. Esses fenômenos ainda acontecem ou hoje você precisa de muito dinheiro para quebrar essa bolha? Se a gente montasse, o Edu e eu aqui, uma empresa independente de game, tivesse uma ideia muito legal, fosse um jogo sensacional, mas sem grana, a gente vai ou... Eu acho que não vai. Né? E a Rovio tem o Angry Birds... Virou até filme, né? É o melhor projeto transmídia. Eu brinco que o Pac-Man talvez seja o primeiro grande... Total. Esse é das antigas, hein? Game, exatamente. Porque ele basicamente trabalhou a questão, né, do personagem, né, que tinha um elemento feminino, e hoje até 2 anos atrás teve uma campanha, se eu não me engano, de salgadinho, que tinha até os Tazos dentro, né, que eram do Pac-Man. Então você vê que o Pac-Man ele virou desenho, virou filme, virou material escolar e tudo mais. Né? Então o Angry Birds, eles acabaram quebrando essa bolha, porque eles foram a primeira... Eu não sei se eles foram os primeiros, tá? Mas eles acabaram colocando o jogo por $1. Eu acho que eles trouxeram essa visão de que, olha, eu não preciso pagar os $60, que era que uma indústria acabava precificando os jogos. Eu tenho um jogo simples, vou botar $1. Então foi o primeiro jogo com 1 bilhão de downloads. Caramba. Então é isso, se eu tenho 1 bilhão de downloads, em algum momento essa pessoa vai fazer uma compra a mais, ou outra... Então, eles acabaram quebrando essa barreira e também viraram desenho, filme, lancheira, festa.
E é o que é. Mas é interessante a tua perspectiva, que hoje uma boa ideia ela não vai superar o poder de mídia para você conseguir fazer um lançamento. Não vai. Eu acho De que tão pulverizado. tão que fica. pulverizado e tão competitivo que está o mercado. Né? Ou vai ser muito mais difícil, talvez. Porque hoje, por exemplo, qual que é a barreira de acesso? Porque você pode publicar nas lojas, né? Você faz e você autopublica nas lojas ou você precisa passar por... Como é que é o mercado de games? Hoje você consegue criar um jogo e publicar uma autopublicação mesmo. Você coloca a classificação indicativa, você passa pelos crivios, especialmente vai de loja de Google e de Apple, e aí, obviamente, eles fazem os testes, aprovam o jogo, você está lá no meio daquele portfólio. Zilhão de coisa. Tem várias formas de você ter algum tipo de destaque. Eu vou contar um destaque que foi no passado que já não funciona mais, tá? Mas o Candy Crush é um super jogo famoso, né? Sim. E era o Candy Crush Saga. O fato de ter Saga no final do nome, tinha uma pessoa que trabalhava com a gente que tinha um jogo chamado Math Monsters, um jogo super bem feito, foi um desenvolvedor independente. A gente fez o lançamento desse jogo até para testar um pouco mais a parte de publicação, né, da Silks na época, isso já faz uns 8 anos atrás, e a gente acabou, ele tinha, sei lá, menos de 1.000 downloads. O fato da gente olhar um pouco da tendência, e se você colocasse Saga, Math Monsters Saga, você já subia no ranking de busca da Apple. Então, quem estava procurando alguma coisa relacionada com Saga, por conta do Candy Crush, se aparecer na segunda página, carona, né? Pegava carona. Tivemos 100 mil downloads de um jogo que tinha menos de 300 downloads, só por conta disso. Claro, todo mundo já entende essa lógica, que é um pouco da lógica do Google, ou já como você fica em primeiro. Mas são essas sacadas que talvez não, tá cada vez mais difícil você ter, né? Hoje, talvez é muito dinheiro, investimento. Muita opção, né? É muita opção. Acho que é legal. Fala um pouco o que é a Silks. Bom, a Silks ela começou como uma desenvolvedora de games, né, voltada para o mercado de publicidade. Ela fez muitos sistemas também, sistemas parrudos. E a gente veio evoluindo essa questão de prestação de serviço, né, colocando mais competências de marketing, e viramos uma agência 360 com muito foco em DNA de tecnologia. Né? E games sempre como espinha dorsal de comunicação, além da parte de tecnologia por si só. Em 2018, a gente trouxe, né, a Silks, ela meio que evoluiu para virar o Silks Group, o SX Group, e a gente criou 3 divisões. A divisão de marketing de tecnologia, formada pela Silks. Hoje a Silks ela atende Adobe, Tegra, Tesouro Direto, várias empresas pensando sempre na parte digital e na parte também de tecnologia. A gente tem uma divisão que é de games e gamificação. Eu tenho a Go Gamers, que é a empresa que publica a Pesquisa Game Brasil, que é o que a gente está discutindo um pouco hoje, e faz consultoria de gamificação, né? E a gente fala que hoje ter um projeto, um processo gamificado em qualquer empresa é fundamental, porque está todo mundo querendo reter o cliente, engajar o cliente. Usar as técnicas de game, fundamental. Isso é questão de sobrevivência. É o gamification, né? Isso é legal depois você falar um pouco mais. O que é gamification? E a Ludus Pro é a que trabalha a gamificação através de uma plataforma SaaS. Então, ou seja, o nosso modelo de negócio é uma startup. SaaS, para quem não sabe, é recorrência, de assinatura. Exatamente. Então, a gente tem um SaaS, né, essa plataforma, que tem vários elementos de gamificação. Então, tem desde a criação do avatar, missão, peso de moeda, loja integrada, para justamente uma empresa que queira contratar, seja uma campanha de incentivo para consumidor final ou mesmo para treinamento de força de vendas, você tem tudo montado. O storytelling, as formas como você consegue montar. Então, a gente acaba trabalhando essa questão, né, de gamificação mais SaaS. E o terceiro núcleo é o de diversidade e inclusão, que a gente tem a Diaspora.black, que é o foco em afroturismo, é uma empresa que também está crescendo bastante nos últimos 2 anos, e a Diversitera, que tem a Diversity Track, que vai ser um produto que a gente está lançando no final deste mês, de março, voltada para ser uma plataforma SaaS de diversidade e inclusão para empresas de grande e médio porte. Boa. Que bacana. Quem quiser acessar essa pesquisa Gamers Brasil ou Games Brasil, é Gamers ou Games Brasil? Games Brasil. Como é que faz? Só acessar o site, né, o pesquisagamebrasil.com.br. A gente tem uma versão gratuita disponível e muitos dados aí para disponibilizar, seja para trabalho de empresa, para você mostrar o lado business do mundo dos games, seja para trabalho de conclusão de curso, ou mesmo os curiosos, ou quem quer ingressar mesmo no mundo dos games, que eu acho que essa é uma vertente também bem interessante, que a gente vê que é um mercado que está atraindo muitos talentos
para trabalhar, seja com game ou com gamificação. Eu ia já fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, fala um pouco sobre gamificação. Desculpa. Você pegar o princípio, o que atrai um jogo, jogar, no ato de jogar, e transporta para outras dinâmicas, é isso? Perfeito, basicamente é isso, né? Basicamente é isso, é usar o uso das técnicas de game, né, fora do contexto de entretenimento. Tá. E eu brinco que todos os marqueteiros já usavam algumas pílulas de gamificação. A gente, se eu pego uma companhia aérea, o meu cartão é branco, depois ele vira azul, depois vai Platinum, né? Tem essa questão, né, de você mostrar os estágios. Isso é uma gamificação. Os pontos, quanto mais pontos eu juntar, eu consigo mudar de nível. E tem muitas empresas aqui, se pega Mercado Livre, Pão de Açúcar, bancos, estão todos usando alguma forma de gamificação para reter, né, os consumidores e, de alguma maneira, dar algum benefício que, olha, eu sou, por ser o Gold, Black e Platinum, eu tenho acesso a isso, eu tenho um status. Então, é importante as pessoas, né, conhecerem e implementarem, porque faz a diferença. Porque se for o prêmio pelo prêmio, uma hora cansa. Então, você tem que montar uma estrutura bem pensada, e eu falo que tem um gráfico de gamification, que ela é um desafio entre a habilidade que a pessoa tem versus o desafio que eu estou propondo. Se eu falar, olha, primeiro dia da academia aqui, faz 50 flexões de braço. Puta, você já vai, no dia seguinte você já nem volta na academia. Entendeu? E é um pouco que o Candy Crush ajuda muito a gente pensar em gamificação. Porque ele, mesmo sendo Deixa eu ganhar um pouquinho, né? Você consegue. O começo dele é muito fácil, você vai evoluindo muito rápido. E eu acho que essa é a grande sacada de quem trabalha game design para outros fins, que é como que eu consigo, num primeiro momento, trazer esse cara e depois eu retenho dele dentro da minha cadeia, né, de benefícios. E o universo, para você utilizar o conceito, porque tem baseado totalmente em psicologia, né, de você ver como você cutuca e que o ser humano vai, como o ser humano vai reagir em programa de treinamento, enfim, em dinâmicas que a gente tem. A gente tem vários exemplos de dinâmicas, até a gente tem um projeto de uma empresa de bebida que a gente faz todo o processo de gamificação do onboarding dos trainees. Que aí você pega uma linguagem jovial, que são os games, traz para uma plataforma e, obviamente, você tem um maior engajamento e até são formas deles fazerem os primeiros testes para, de repente, afinal, né, de quem vai entrar para a empresa ou não, você já tem uma boa base de como que essas pessoas acabaram reagindo a todo esse processo de gamificação que a empresa se propôs a fazer. Eu acho uma coisa, Guilherme, que me fascina no mundo dos games é o storytelling. Porque a gente está muito acostumado a ver em cinema o storytelling em terceira pessoa. Nos games, você tem o único lugar, é o único roteirista que faz uma história em primeira pessoa. Então, na hora que a gente vai jogar um Batman da vida, um jogo desses, sou eu ali. Então, é fascinante esse mundo de como é que você cria. Então, isso tem que ter uma cabeça de possibilidades e completamente diferente. E é muito interessante que o game designer, né, a pessoa que efetivamente é quase como se fosse o diretor artístico, né, do game, eu vou falar do jogo GTA, que é um jogo muito famoso também, um dos jogos mais vendidos do mundo, que na verdade você acaba... Que o cara rouba carro, atropela pessoas. É bem construtivo. Mas o interessante desse jogo é que a pessoa que desenvolveu o jogo, ela te permite fazer isso. Não é o objetivo do jogo, matar pessoas, mas ela deixou um campo tão aberto e muitas vezes é isso, você quer extravasar, você vai usar para ser um contraventor do contexto. Mas é isso, você como game designer, você vai colocar os limites do jogo. Então, se eu quisesse, olha, se por acaso, eu vou dar o exemplo do futebol, né? No futebol, você pode dar um soco na cara da outra pessoa? Você pode. Você vai ser expulso. Você vai ser expulso. Então, o game designer, ele faz exatamente isso. Ele é quase como se fosse, ele cria as regras, o balance. Então, olha, são 45 minutos, 2 tempos, tem um juiz, tem 2 bandeirinhas. Ele faz exatamente isso dentro do contexto do Batman, do The Last of Us, que é um grande jogo também, que acabou virando uma série no streaming. Então, ele cria essas regras. E essas regras, elas precisam ser obedecidas. Mas, se o objetivo for diferente, você pode ter uma liberdade poética de fazer alguma coisa fora do escopo, do enredo tradicional. É interessante isso. É porque você está falando do FIFA, do PES, né, que é 45 minutos que ele passa em 5. Mas você parece que jogou 45...
Tem também, eu não sei se tem cartão ou não. Tem cartão também. Tem cartão, né? Tem penalidade. Precisa jogar mais, você precisa jogar mais. Precisa jogar mais, precisa jogar mais. Ô, Guilherme, você falou assim, de gente que vive disso. Obviamente você vive disso. O desenvolvedor, o designer, todo esse pessoal ganha dinheiro com game. E jogar game, ser jogador, dá para viver disso? Dá. É uma carreira hoje de e-esportistas, né? O mercado... É o e-sports. E-sports. Tá. Os e-sports, eles ganham muita força, né? Especialmente no ambiente asiático, há 15 anos atrás. E tem uma empresa que veio para o Brasil, que é a Riot, né, do League of Legends. Eles também trouxeram muito dessa questão da cultura competitiva. E até não é tão incomum você assistir partidas de League of Legends em TV, né, de canal Sport TV, ESPN. Então, tem plataforma tipo Twitch que você faz também, justamente isso. tem Né? várias Você coisas. Não, mas ESPN, canal pago, prime time, sabadão. assistindo o cara jogar, o time, a equipe jogar. Exatamente. Exato. E hoje existem empresas, né, os grandes patrocinadores de algumas empresas do modo competitivo. Então tem Counter-Strike, tem equipes de LoL, tem várias equipes, vários tipos, e vários campeonatos acontecendo também. Então eles deixaram de... Antigamente os campeonatos ocorriam nas grandes feiras de games. Agora eles são um spin-off. Então as feiras de game continuam, né, com as publicadoras, mas teve há 2 semanas atrás aqui em São Paulo, Rainbow Six, que é um jogo da Ubisoft, 15 mil pessoas aqui no ginásio do Ibirapuera. Assistindo. Né? E aí tem, como qualquer outro esporte, vamos colocar exatamente. assim, patrocínio, tem salário. Patrocínio, salário, tem todo aquele show. É meio que um coach, UFC. tem coach, eu descobri que tem coach. Ah, tem coach? Tem coach. Tem. Chique, né? E é um pouco... Não técnico, É o coach. E assim, eu tive a oportunidade de visitar algumas equipes e é muito interessante porque é um pouco da paixão que vira trabalho. E quando as pessoas estão descansando, eles estão jogando também, né? Então é um público mais jovem, mas assim, eu também não sei se vai ter um atleta de 40 anos, né? Daqui a pouco, porque é isso. Começou recentemente virar carreira. E tem toda essa preparação também. Então tem desde do coach, da parte de preparação física. É uma... Alongamento, né? Eu vou falar que é muito parecido com os times de futebol, até tem o Corinthians, o Santos, eles começaram a entrar também nesse universo, olha só. porque eles conectam. Talvez no futuro você tem um time de Counter-Strike e não sabe qual é o time de futebol efetivamente. Sim. Porque é isso, esse público que está nascendo, ele está nascendo um pouco no digital. Né? E talvez comece a brigar, ou talvez ampliar o leque de esportes. Eu não lembro, não vou lembrar agora o nome, eu não sei se foi no Netflix ou na Amazon, que eu vi um filme que era de um jogo de corrida. De carro. Gran Turismo. Gran Turismo. Isso, é um Você jogo. viu esse filme? Eu não vi o filme, mas É impressionante, porque eles pegaram os melhores jogadores do mundo e botaram pra correr carro de verdade. Exato. Né? Quem gosta disso, de games, vale muito a pena ver esse filme Gran Turismo, acho que tá na Netflix. HBO. Agora virou Max, eu acho que Pode ser. Netflix, Bom, Netflix, HBO tá em alguma plataforma dessas, mas procura Gran Turismo, que é o jogo, eles pegaram, eu não sei quem, Sony? A Sony pegou e tinha um cara meio malucão lá no marketing e ele queria dar um boost e ele falou, cara, vamos pegar os melhores jogadores do mundo, vamos dar carros reais e vamos botar os caras na pista. E o cara que for o melhor, nós vamos botar para correr no carro num campeonato. E não conta mais. E não vou contar mais. Se ele ganhou ou perdeu. Você veja. É isso aí. Senão o Edu fica bravo comigo que eu conto o final. Muito legal. Eu não vi ainda, mas vou assistir. Mas é muito legal, porque você vê como as coisas elas acabam rompendo, né? E Guilherme, ainda acho que dentro dessa pergunta, cara, como é que se cria, se inventa um jogo? Porque nós que trabalhamos sempre em marketing, a gente fica muito ligado em cultura popular, para onde as coisas estão indo, então se observa muito o mundo da moda, de tendências e tal. Como é que você consegue elaborar um game que vai ser um sucesso? Olha, Ou você é aquele negócio que nem startup, você tem que lançar 300 para uma vingar? Olha, é pergunta de 1 milhão de euros. De dinheiro. De dinheiro. Né? Mas eu não sei se existe uma fórmula mágica. O que muitas vezes as pessoas que estão criando jogos, elas estão focando, talvez, vamos pegar um jogo de luta, um jogo de primeira pessoa. Tem algumas formas de você, para qual plataforma você vai desenhar o seu jogo, né? Porque isso também acaba implicando em mais coisas, né? Você vai para um computador ou para um videogame, você tem mais recursos para usar, né? Obviamente um estúdio maior, mais pessoas para programar.
mas talvez não exista uma fórmula mágica para vou fazer um jogo de luta, né? E muitas o que eu vejo às vezes são ondas, né? Jogos de zumbi. Talvez se você lançasse um jogo de zumbi hoje, vai ser uma febre, um sucesso. Porque faz muito tempo que a gente não vê um jogo de zumbi bombando, nesse sentido. Mas é uma questão, talvez, de entender um pouco o mercado, ter um pouco de sorte e, obviamente, um investimento para você colocar o seu jogo na boca do povo. Mas, assim, se a gente fizer ainda nessa linha de raciocínio, você tem um protótipo, como é que você testa antes de você botar todo o dinheiro, investimento mega no desenvolvimento total do jogo? Alguns estúdios, especialmente esses estúdios mais independentes, é muito mais a questão, e estou falando até uma das discussões com o pessoal da Abra Games, que acaba representando todos os estúdios independentes, tem muita questão da paixão. Então, é meio que você criando o seu próprio protótipo de alguma coisa e você quer essa visão artística até, muitas vezes, acima da visão de como ganhar dinheiro. E é por isso que as empresas quebram, ou talvez os jogos não vão para frente. E é importante você achar esse meio termo, que você vai criando uma coisa que tem a sua identidade, porém você vai testando. Você pode testar desde fóruns que já tem os desenvolvedores que podem dar o feedback, ou feedback em relação ao que o seu jogo tem que melhorar, e você pode também lançar o jogo e testar dentro de um ambiente mais seguro, né? Tem plataformas que são a Steam, tem vários jogos independentes que são lá, às vezes recebem os feedbacks do próprio consumidor e talvez a velocidade como o desenvolvedor tem de melhorar os pontos apontados lá. Então, teste AB, muito investimento e escutar o que o pessoal está fazendo. Porque para você cair no gosto de alguém, de estar numa primeira lista do Google, né, dentro das plataformas, você tem que ir nas 48 primeiras horas ter um resultado bom de pessoas querendo fazer download. Ou um bom PR para um press release, algum tipo de evento que as pessoas falem de você ou falem dos seus jogos. Né? Se você tivesse associado a alguma grande publicadora, talvez a própria publicadora, já publiquei 20 games. Então eu tenho uma chancela, vou publicar meu 21º. Talvez fique mais fácil as pessoas, já gostei de 10 jogos aqui, por que não? É muito provável que eu vou gostar também. Agora eu vou pegar uma pergunta sobre o que você comentou sobre o jogador profissional, é o jogador que se dá para viver disso e tal, são os jogadores de esportes, né? Equipes e tal, que vivem disso. E no intervalo eles também jogam, você comentou, né? Qual o limite? Quantas horas por dia? Porque agora eu vou falar como pai, né? Somos todos pais aqui. Inclusive a gente não falou isso de vocês, também é pai, né? Músico, enfim. Qual o limite porque isso é um dilema, né? Como é que eu controlo a quantidade de horas que meu filho passa na frente de uma tela, jogando videogame ou no celular, enfim, qualquer plataforma? Eu acho que hoje a parte da tela acho que é a grande preocupação nossa. Sim. Uma coisa que a gente pergunta na pesquisa, né? A gente fez a pergunta, basicamente nos 5 anos que nós fizemos, a resposta foi a mesma. Hoje os pais não têm resistência em relação aos seus filhos jogarem jogos digitais. A grande maioria aprova. Tá? Eu diria que tem menos de 6% de pessoas que falam, eu não quero, não permito que meu filho jogue jogos digitais. Mas como pais, tem uma preocupação de o horário que a criança e o adolescente joga, com quem ela está jogando, se o jogo é para a idade dela ou não, né? Porque quanto mais sangue, muitas vezes as crianças e adolescentes se sentem mais atraídos e, na verdade, é uma preocupação para os pais. Né? E o tempo. O tempo hoje de jogo, eu acho que cabe a cada pai controlar. Para o meu tempo de tela, e eu vejo também isso dentro da minha casa, eu tenho um laboratório vivo lá também, que por mais que você fale, você tem 2 horas de jogo, sei lá, cada 2 dias, né? Ou vou facilitar, 1 hora de jogo por dia. Se for 1 hora de jogo e eu deixar o resto do tempo na tela, ele vai provavelmente estar vendo algum vídeo relacionado ao jogo. Né? Então essa cultura do game, ela tem gente que às vezes eles estão assistindo, né? As pessoas assistem as pessoas comentarem ou jogando em campeonato. Então talvez não é o game o problema, talvez é a exposição à tela. E é a preocupação, acho que a pergunta de 1 milhão de euros para os pais, de como controlar isso. Pandemia, trabalhando de casa. A pandemia deve ter acelerado pra caramba. Acelerou bastante exatamente, especialmente os esportes ganharam muita força na pandemia, porque eles não pararam. Eles sempre foram na parte digital, né? Sempre funcionaram nessa questão. Mas é isso, você está trabalhando, você precisa se concentrar, ter uma tela e seu filho, sua filha,
está acessando alguma coisa, é o sossego que você precisa para desenvolver uma atividade. Então, eu acho que é uma questão que tem muita gente estudando o impacto disso, pelo lado negativo, mas tem um lado positivo também. Tem o lado da socialização, do saber perder, tem coisas que os jogos ensinam. Né? O problema é esse balance entre o tempo, disposição versus o quanto... Então vamos falar disso, tem uma outra pergunta. Em casa a gente tenta, não estou dizendo que a gente tem sucesso o tempo todo, né? Colocar um limite de horas de tela. Perfeito. Né? Então, ou vai ser celular, ou jogo, videogame e tal, colocar um limite, ou vai jogar até tal hora, ou fez as obrigações, agora você pode. Então, um pouco gamificamos a família ali. Né? E você conseguiu fazer a lição, logo você pode jogar. Né? Então, faz sentido. Então, a gente tenta limitar nesse sentido. Aí eu não sei, vai depender de cada um, qual a quantidade de horas ideal pro seu filho ou sua filha jogarem. Eu tenho uma experiência talvez um pouco diferente. Por ter um filho um pouco mais velho, de 20 anos, eu vejo que hoje aquilo que na nossa geração a gente brincava na rua, se encontrava na rua, eles se conectam agora. Então a socialização. Ele joga com os amigos online. Isso exatamente. É uma socialização diferente, mas tem. O rolê deles é o rolê do jogo. Eles saem, ele marca horário para jogar com os amigos. Sim. Isso quando eles vão na tua casa e jogam online dentro da tua casa. Cada um no seu device. Cada um no quarto. Eu já vi isso também. Né? Então é um pouco disso. Né? Acho que ajudou a popularizar, ajudou a socializar e tem esses riscos, né, do tamanho da exposição, com quem está jogando, horas, que horário. Mas eu vejo o lado positivo disso, porque especialmente na pandemia foi também uma questão... Um pouco da socialização das crianças e adolescentes acabou se dando pelo lado dos jogos do mundo digital. Então, tem esse lado também positivo. Falando um pouco de... evoluindo um pouco quando a gente fala de jogos, me surgiu aqui Vamos falar de console de jogos como um todo, porque você passou pela Microsoft, né, trabalhou com Xbox, e o Wii, né, um pouco mais antigo, foi uma febre. Eu tive, o meu filho, quando ele era pequenininho, amava, era um Mas jogo ele muito mais democratizou, era fácil de jogar, né? Exatamente, você jogava e tinha um movimento, tinha interação, então era um jogo mais família. Mas do mesmo jeito que ele fez assim, ele de repente, sumiu. Qual que é a tua avaliação? Por que tem jogos, às vezes são fenômenos, e o próprio, acho que o PS4, o Xbox, como é que essa indústria, ela sobrevive, ela tem esses altos, baixos, como é que é a tua avaliação? Se game é um negócio que cresce tanto, por que essa indústria ela sofre ainda? Não, olha, eu vou falar que o Wii ele foi revolucionário por conta disso, né? Eu acho que um dos motivos pelos quais hoje as mulheres acabaram também jogando foi muito por conta desses jogos casuais que o Wii tinha, Wii Sports, Wii Dance. E aí você vê que Microsoft e Sony brigavam pelo melhor gráfico, pelo melhor título, e o Wii veio com uma resposta, olha, nós queremos ser isso aqui, é um avatar, mas você... É tosco quase, né? Era o Atari parecia uma linguagem mais antiga do que a tecnologia mesmo poderia, mas eles acabaram virando fenômeno mundial, porque é isso, talvez a primeira experiência de muitas mães namoradas foi jogar jogos de esporte, fitness, karaokê e tudo mais, Guitar Hero, Rock Band. E aí Sony e Microsoft viram esse movimento e também começaram a trazer esse tipo de inovação, né? A Microsoft tinha o Kinect, que era jogar sem um controle. Sim. Então foi uma forma de trazer jogos mais casuais para dentro de uma plataforma que era muito bits and bytes a disputa. E eu acho que o Wii ele foi um fenômeno e depois eles lançaram o Switch, continuam tendo um sucesso, né? Eu acho que dentro desse ramo, eu acho que eles têm franquias muito fortes, né? Eu acho que a Nintendo tem Mario, basicamente... O clássico. Domina, né? Zelda e outros títulos. Então, eu acho que entre um ganha e perde, acho que está todo mundo bem em termos de números e receita, porque a base instalada está bem grande. Talvez não exista mais tanta fidelidade em relação à plataforma. É isso que eu ia falar, porque o Mario ele acabou entrando no celular também, né? Exatamente. Agora, as próprias empresas estão mudando a indústria. Cada vez mais falando de plataforma e cada vez mais Sony, Microsoft e Nintendo ser dona do IP. Então, não vai ser tão incomum você jogar, talvez, no Xbox, um Mario. Improvável ser, há 5 anos atrás, nossa, imagina, isso não vai acontecer. Mas, provavelmente, para onde eu acho que o mercado vai. Você vai seguir o usuário, o consumidor, né? Cloud Computing, tudo está na nuvem, não importa a tela que você esteja, você vai jogar a franquia da Nintendo. É na televisão, é nesse aparelho celular, ou até numa plataforma X, teoricamente concorrente. Qualquer console e você paga lá o IP, né? A Microsoft acabou de anunciar meio que esse movimento já, então isso. começa
Aí começa a virar um mercado for all, né? Não importa a geração de tecnologia. Deixa eu pegar uma corona. Eu acho que para quem está nos escutando, eu acho que aqui seria mais ou menos a Globo passar conteúdo da Record e ser o conteúdo ser para todo mundo, independente de onde você está jogando. E quem criou aquele negócio é quem recebe a remuneração, o royalty. É muito interessante. E Guilherme, conta um pouco dos óculos de realidade mista, né? Mista? Ao virtual aumentado e tal. Agora a Apple lançou o Vision Pro, né? Eu não brinquei ainda, eu só assisti aqueles vídeos bizarros do cara andando na rua fazendo assim, né? Aí, no Brasil com certeza não vai funcionar, porque uma que ele vai ser atropelado, outra vai ser roubado, né? Concorda? Vai ser roubado, andando com aquele troço, com aquela cara de zumbi, é um negócio meio estranho, mas enfim. E aí? E games? Como os jogos se inserem nisso? Os games, eles são porta de entrada de tecnologia. Tá. Então, a gente fala de NFT, de 3D, os games começaram esse movimento. Realidade aumentada, né, a realidade virtual, eu acho que ainda a experiência, é uma opinião pessoal, a experiência ainda não é com esse óculos. Ainda é um device desconfortável. Né? Então, você pega os protótipos antigos, era quase um capacete, mas está em plena evolução. Talvez o problema para virar popular é que o custo ainda é alto. Né? Você precisa também, além de desenvolvedor, você precisa do aparelho, que hoje o aparelho é tão caro quanto talvez um videogame de última geração. Então, eu acho que vai continuar ainda sendo uma coisa mais elitizada, mais voltada para um nicho, de alguma experiência mais imersiva, mas não vai cair em gosto, talvez não vai cair na parte popular pelo custo e pela experiência, que ela é uma experiência individual. Né? A gente fez alguns projetos de vender apartamento usando realidade aumentada. Interessante, é legal. Porque eu preciso criar uma planta se eu posso criar a experiência. Sim. Mas você tem que ter um certo ambiente, e não é todo mundo que se sente confortável com aquele device. Vamos fazer uma aula vamos visitar as pirâmides do Egito? Imagina toda a classe botar e ir para o Egito. Né? Isso já existem projetos que acontecem, mas a experiência ainda de você ir e voltar, ela te dá dor de cabeça, às vezes, tontura. Mas acho que está evoluindo. É uma questão, talvez, de 5 anos para que isso efetivamente vire isso aqui, esse óculos. E acho que dentro da pergunta do Edu, para onde que você vê o mundo dos games, para onde vai esse negócio? O que ainda não rolou que vai rolar, na tua opinião? Bom, o mercado de games ele demorou para usar o modelo de negócio do mercado de streaming, de vídeos e música. Né? Então, essa parte de assinatura, de você pagar uma assinatura e ter acesso a alguns jogos, foi 5 anos depois de Netflix começar, mesmo os Spotifys. Né? Porque a briga era muito por tecnologia e aquela super proteção dos meus IPs. Meu IP, né? Diferente talvez de uma Disney, que primeiro liberou para o Netflix, depois criou a sua Disney Plus, né? O mercado de games meio que cada um dentro do seu quadrado. E agora está todo mundo vendo que, o consumidor quer jogar, não importa a plataforma, mas ele quer minha marca, ou ele quer... E a Microsoft tem o Minecraft, ela fez a compra, né, do Minecraft e continua liberando para todas as plataformas. Então, acho que foi o primeiro teste de modelo de negócio. Então, eu acho que o mercado caminha para cada vez mais as grandes empresas trabalharem as franquias. Sou dono do Mario Bros, né? Sou dono do Halo e outros títulos famosos, e eu tenho ela licenciada para todas essas telas. E vou estar onde o consumidor quer. Onde quer, exatamente. E essa coisa, hoje o celular já está parrudo o suficiente para rodar jogos de geração que um videogame de última geração tem. Então já tem esse gap, está cada vez menor, né, com essa evolução de placas e tudo mais de vídeo. Então... E publicidade? Vamos falar um pouco, porque acho que desde a época que a gente estava na Diage, a gente já falava lá em inovação, vamos colocar o produto dentro do jogo, porque a pessoa vai lá dentro da narrativa e ela olha, mas me parece que foi uma coisa que nunca, na verdade, caminhou. E por outro lado, tem marcas que acabam falando, não, eu quero fazer um jogo da minha marca, que fica, na minha cabeça, uma coisa meio maluca, porque você está disputando com um monte de jogo legal que não é de marca. Como é que você vê marca e games? Eu acho que o desafio, talvez, dos games é mostrar que o game é uma mídia. Né? E eu tenho um exemplo que eu gosto, que é o Obama fez a campanha de 2006 dentro do Need for Speed, que era para os jovens votarem. Então, você andava no carro na cidade, tinha a placa dele lá, Vote, sabe? Mostrando que
usou o próprio jogo, né? Você pega um jogo de FIFA, um jogo de carro, você já vê os outdoors, é natural. Você só trocar a parte da que marca que está lá dentro fazendo esse tipo de in-game advertising. E tem as experiências mais imersivas. E vários jogos, né? Por exemplo, o GTA, vou pegar o Fortnite, tem shows, né? Que vou fazer o show do Travis Scott aqui dentro, patrocinado e é marcado o horário tal, o pessoal vai. É incrível. Isso, vai, fica na fila lá e tudo mais. Então, cada vez mais as marcas estão dentro desse contexto. Eles também não querem entrar só como talvez branding, querem patrocinadores para mostrar a experiência. Então, eu acho que a gente está vivendo um bom momento desse núcleo, né, dos games virarem mídia, mas ainda tem muita resistência, porque tem marca que não pode fazer jogos violentos e talvez você tenha essa questão da violência dentro de alguns jogos, né, e aí acaba talvez nichando um pouquinho mais, ou as marcas que falam, olha, eu quero ser a primeira marca a fazer, de repente, uma ação dentro desse game ou nesse formato, que é justamente para ser o early adopter em termos de tecnologia. Hoje, lá na Silks, as marcas procuram vocês com o que está sendo buscado, pedido hoje pelas marcas? Quais são os desafios? Bom, tem muita essa curiosidade em relação a até como que os games podem ser uma mídia, né, em termos de ação. E tem o lado do público que consome jogos, né? Eu brinco que gamer também é gente, né? Compra sabão em pó e volta para presidente. Porque é isso. Hoje as marcas, né? Você quer vender um produto financeiro. Você pode direcionar a sua ação para quem está consumindo um jogo digital e ter uma propaganda, ou mesmo fazer uma ação dentro de um evento usando o game ou usando gamificação para justamente conversar com essa audiência. Então eu vejo que Tá tudo dentro o gamer é o cara que está do lado, ele não precisa estar caracterizado com a camiseta, né? É um pouco do torcedor de futebol. Tem um torcedor que é mais fanático, mas todo mundo tem algum time, né? São poucas pessoas que não têm time, né? Então, e o gamer também, tem gente que fala, você não joga, mas tem 75% das pessoas que afirmam jogar jogos digitais. Então, eles estão aqui no nosso mesmo ambiente, uns mais assíduos, outros menos. Mas eu acho que as marcas cada vez mais querem entender, se aproximar e criar essa cultura. Porque essa cultura da comunidade, que é muito forte nos games, pode trazer para o mundo do marketing também. Né? Mas tem como mensurar isso ou ainda não? Isso ainda está na superfície ainda? Como é que você vê? Tem como mensurar. A gente trabalha na Go Gamers, a gente trabalha tracking de marcas. Então, as marcas gostam de saber como está a sua percepção em relação ao awareness, ao uso, né, e preferência. Aí eu posso pegar uma marca, sei lá, um banco, né? Qual que é o banco que ela usa, qual que é o banco que ela acha que mais conversa com os games, e se o banco que ela usa se tem algum tipo de identidade que ela efetivamente recomendaria para outras pessoas. Legal. Então, são formas de você trazer esse contexto para esses trackings trimestrais. Boa. E, Guilherme, vamos falar de inteligência artificial. Como que vocês enxergam? Qual que vai ser o impacto? Vai impactar tudo, isso é um fato, né? Na nossa vida, mas e no universo de games? Olha, eu estava conversando com algumas empresas que efetivamente são grandes publicadoras, e existe tem um lado da lei de proteção de dados, tem algumas coisas que, para o efeito de consumidor final, eu não sei qual que vai ser a aplicação disso. O que a gente está vendo aqui em termos de comunidade, em termos de processos internos, já é uma realidade em grande parte, acho que do mundo, né? Acho que os games acabam efetivamente sendo muito ligados ao segmento de tecnologia, mas a parte do desenvolvimento dos jogos, eu ainda não sei qual que é a principal aplicação da inteligência artificial no resultado final. Né? A gente está vendo hoje sistemas, projetos e produtos, muito coisa de texto, imagem, mas talvez a gente possa ter um primeiro jogo criado 100% por IA. Se for BI, enquanto a gente está fazendo esse podcast, alguém já criou, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. Tá? Mas eu hoje não me sinto confortável de afirmar, porque é isso, é até uma pergunta que eu não sei responder de uma maneira muito clara. Lá na agência, nas empresas que fazem parte da tua holding, né? Vocês usam inteligência artificial? Já estão usando, mas muito nos processos internos? Bastante, a gente usa bastante. A gente tem o Silks Lab, que é justamente a gente testa desde criação de plano de mídia, né? E a gente tem muito dado. A própria pesquisa Game Brasil, parte dos dados, a gente usa a análise com a inteligência artificial para justamente entender como que isso pode trabalhar com a gente, né? Eu acho que a grande sacada é você saber fazer as perguntas certas. Né? É a arte de perguntar. É a arte de perguntar e a arte de testar, porque é isso. Né?
é algo que é point of no return. Veio para ficar, adapte-se ou morra. Veio para mudar tudo, né? Para mudar tudo. Tá bom. Boa. Guilherme, muito obrigado. Né? Foi excelente. Vocês. Aprendi pra caramba, queria continuar. Posso fazer aqui, uma pergunta final para ele? Claro. Vamos lá. O que hoje na Silks lá tira o teu... te deixa inquieto, já quem está aqui no lado I, o que te fala, cara, putz, eu preciso desvendar esse mistério aqui. Qual que é a tua inquietação hoje no teu negócio? São muitas inquietações, né? Acho que eu posso pensar por empresa ou por projeto, mas eu acho que eu acho que talvez o futuro é tão difícil de você prever e eu acho que eu tenho uma ansiedade de ser muito planner, de pensar, puta, aqui final do ano. E na verdade, talvez o meu exercício é o final da semana. Né? Então, acho que é mais controlar a minha própria ansiedade, né? Talvez com a cobrança de resultados e, obviamente, essa gestão de pessoas, que eu acho que é um soft skill, né? Que a gente precisa ter, porque o mundo é feito de pessoas ainda, né? E a gente tem, obviamente, como prestador de serviço ou como empresa, você precisa meio que formar pessoas com a mesma índole, com a mesma visão de... Né? E hoje é isso, a gente tem esse desafio aí, com a ansiedade aplicada ao nosso lado I. Boa, valeu, cara, obrigado. Obrigado a vocês, até mais. Obrigado, Guilherme. Valeu.